Depois da surra do Pix e da xepa estilo Venezuela, até a maior lulista perdeu a fé. A menina Daniela. Não dá mais para culpar a comunicação pelas mazelas. Chegou a hora de encarar a verdade de Daniela. Quem leva a culpa são os ministros, mas tem alguém que tudo mela. O pai da crise é o Lula, confessou a Daniela. Quando tá tudo afundando, os ratos pulam da caravela. Não se esqueça de sua boia, minha querida Daniela. Depois do massacre vexaminoso que o governo tomou nas redes sociais, o ministro do Desenvolvimento Salafrário, agrário, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira que o regime do presidente Lula descarta qualquer tipo de intervenção nos preços dos alimentos. O líder da pasta chamou de equívoco de comunicação a hipótese de que o governo buscaria medidas de intervenção, o que é estranho, porque foi exatamente essa palavra que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, usou. Não haverá, apesar da palavra usada pelo ministro Rui Castro, não haverá nenhum intervencionismo, então não é gado do pasto, não vai ter proibição de exportação, nada disso. A Casa Civil, por sua vez, realizou na manhã dessa quinta uma reunião para discutir opções favoráveis à redução do preço dos alimentos e tentar salvar o que resta do mandato do Nove Dedos. No encontro estavam Rui Costa, o Paulo Teixeira e o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha participação prevista, mas deu uma de Big Tech e não compareceu. Eles têm o direito de vir e de não vir. Não vieram. Não que fosse fazer alguma diferença com toda aquela competência. No lugar dele foi um outro aspone inútil, o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello. O encontro no Palácio do Assalto, o Planalto, durou cerca de 1h30. Depois da reunião, Teixeira disse que haverá uma conversa com o supremo líder Stalinácio para debater as medidas. Afinal, a questão dos alimentos é uma das maiores prioridades para Lula, atrás apenas de roubar e censurar para sua campanha eleitoral de 2026. Aliás, uma dessas medidas é a criação do mercado popular para baratear alimentos. Em Cuba funciona que é uma maravilha. Daqui a pouco eles trocam o Bolsa Família pela caderneta de alimentos. Sim, nós viramos cobaias nas mãos desse regime que fica brincando de tentativa, erro e acerto, só que sem a parte do acerto. Tudo isso enquanto usa quem se opõe como um termômetro para ver se os devaneios de golpe, discurso de ódio e fake news colam para cima da população. Eu não duvido que o próximo passo seja o congelamento de preços. Aí a cereja do bolo vai ser limitar a quantidade de alimento por pessoa, igual a Cuba. Tudo isso com a ajuda do Drex. Senhor, sua compra foi recusada, pois o senhor excedeu a quantidade mensal de arroz. De todo jeito, o saldo final de mais um plano infalível para salvar a imagem do Lula é mais escárnio nacional e mais uma culpa para os problemas de comunicação. Incrível, nesse governo tudo é perfeito, o único problema é o da comunicação. Bem-vindo, Sidemônio, Sidônio Palmeira. Você deve estar se chutando na bunda até agora por ter aceitado esse carguinho. E vem muito mais por aí. Depois da revolta do Pix e da xepa, está chegando o escândalo do pé de meia, que num país civilizado daria impeachment. Quem já está até com os dedinhos dos pés cruzados torcendo pelo regime é a comentarista da Globo News e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela, Daniela Lima. A oposição sentiu o cheiro de sangue. O governo foi muito mal na crise do Pix, acho que todo mundo já falou isso. O governo nem tentou se apresentar para o jogo, não entrou em campo, não quis fazer a disputa política. E eu considero isso, assim, desde o dia 1, um erro inaceitável. Porque
tem derrotas que são doloridas, né? Para todos os lados, para quem é governo e para quem é oposição. Mas você não se apresentar, não entrar em campo, ganhar de WO, realmente foi vexatório. E aí o que acontece? Os diversos estamentos da oposição percebem, tem uma fórmula que eles não conseguiram rebater. E 2, será que a gente não está aqui, talvez, perdendo a oportunidade de trazer para o debate o que é do jogo, né? Questões que podem ser exploradas? Eu vou começar a falar do pé de meia, porque eu sei que você tem muita apuração sobre os alimentos. Pé de meia, gente, é o único programa novo, de fato, do governo Lula 3. É um programa que dá uma bolsa modesta, mas dá uma bolsa para que o aluno não saia da escola, para manter o aluno no ensino médio, para combater a evasão escolar, que é uma praga num Brasil onde a gente ainda convive com muito semi-analfabetismo. Bom, esse programa ele foi travado pelo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. O ministro acatou uma representação no Ministério Público de Contas que diz o seguinte: o pé de meia vai ser abastecido com recursos de um fundo privado que é formado por dinheiros públicos. E isso me parece um subterfúgio que tira transparência. Porque se é um programa parecido com o Bolsa Família, parecido com o que a gente já viu, por exemplo, o Vale Gás, por que ele não está no Orçamento Geral da União, está saindo por meio de um fundo? Me parece um subterfúgio. Então, eu vou travar e vou chamar todo mundo para me explicar. Dito e feito, hoje tem vídeo da oposição nas redes dando uma interpretação mais larga para esse problema. Dessa vez, o governo aparentemente vai se apresentar para a briga na Justiça. Então, já entrou com recurso. O ministro Rui Costa disse que eles vão tentar garantir que em 2025 seja a execução via esse fundo, e em 2026 colocar no Orçamento Geral da União como quer o ministro, e também na política. Deputados e tal falando nas redes para ver se dessa vez freia um pouco o avanço. Acho fofo quando a Daniela diz que o Brasil tá cheio de semi-analfabetos. Sim, um deles é o seu presidente. Resumindo a fala da Mortadela, o único programa que o governo cria, que aliás é da Chataba Tamaral, o TCU rejeita porque tá parecendo que tem pedalada fiscal. A oposição vai para cima do governo incompetente. O governo não se defende porque, afinal, ele é indefensável. E o defender da Daniela significa regular as redes e jogar a merda para debaixo do tapete. A jornalista nem sugere que, de fato, pode eventualmente ter irregularidades no programa. Ela esqueceu de mencionar o possível enquadramento como crime de responsabilidade, no caso, pedalada fiscal. A Mortadela trata isso como um mero mal-entendido, mas o TCU já encontrou irregularidades. É engraçado como a Globo News permite que a Mortadela dê a notícia deixando de fora o principal. O programa apresenta falhas do governo e indícios de irregularidade, características de todos os governos petistas. Mas eu entendo, a Daniela Lima vai ter um infarto se esse governo não fizer alguma coisa. A militante não aguenta mais ter que dar notícia ruim do governo. Repara como ela está sempre dando dica para o governo Stalinácio. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não fez isso, não fez aquilo. O que a gente vê é basicamente um brainstorming da verdadeira equipe de comunicação do Lula. O desespero deles é saboroso. Eles sabem que se o regime cair, eles caem também. Mas paciência tem limite e a Mortadela é aquela torcedora fanática, a turma do amendoim, que não aguenta e fica gritando, berrando, se esgoelando da arquibancada pro técnico. Veja o desabafo dela. Gente, é porque vocês me atravessaram com muitas ideias aqui, todos. E aí eu vou tentar fazer um esforço aqui. Júlia, qualquer coisa, você me joga o celular na cabeça. Não, é que é o seguinte, gente. Pela segunda vez, o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é. E que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central,
A comunicação é um problema? Deste governo, sim. E de todos os outros? Também. É um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela. Porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não. Esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então, a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é ir para a tribuna para fazer batalha, luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje, é o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar o pau, que tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa fazer, precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse um ombudsman do governo que é dele. Uhum. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, uai. Quê? Não acredito! Com certeza baixou um santo nela. Pode ver que ela dá um trimelique quando acaba. A mulher perdeu a paciência com o bebum. Eu acho engraçado ela falar que o Lula se faz quase de vítima, quando ela e os colegas dela são pagos para falarem todo dia que ele é uma vítima. Vítima das fake news, vítima da extrema-direita, vítima das redes sociais, vítima da polarização, vítima de problemas na comunicação, vítima do Maduro, vítima do Trump, vítima dos ataques especulativos do mercado, quase vítima de um atentado. Quem pariu o Matheus, que o embale. É interessante também como a Mortadela tira a maquiagem e fala, finalmente, o que todo mundo sabe. O problema do governo Lula não é a comunicação, é o Lula. Claro, ela fala em tom de crítica construtiva, como um palmeirense fanático tentando dar um toque pro Filipão dos anos 90. Eu imagino o esforço hercúleo que ela teve que fazer para falar isso. Deve ter chorado horrores ao fim do programa. O que ela falou do Paulo Pimenta e do Sidônio Palmeira, confirma o que eu sempre achei. A Rede Globo era amiguinha do Paulo Pimenta, também não tem como não ser amigo de um sujeito que despeja 300 milhões de reais na sua conta e não está se entendendo com o Sidônio. Por isso já começa a fazer pressão, mostrar quem ele tem que aceitar como parceiros. Mas olha como ela confessa que a comunicação virou um negócio muito difícil para eles que vivem da comunicação. É óbvio que a Mortadela está falando das redes sociais e do fim do poder de influência e do monopólio da verdade que ela e seus coleguinhas tinham. Mas as críticas construtivas da Daniela vão entrar por um ouvido do bebum e sair pelo outro. Lula é um cínico vaidoso, jamais vai assumir a responsabilidade por nada de ruim, embora se aproprie de qualquer coisa positiva, mesmo que não tenha participado.
Todas as ações do descondenado são motivadas, além do dinheiro, pela busca de uma popularidade que ele nunca fez por merecer. Além disso, Lula é um covarde desleal que atira seus companheiros na fogueira pública sem hesitar, enquanto exige fidelidade canina. Então fique esperta, mortadela! O que está acontecendo é bem claro para mim. Se o regime cair, a Globo cai junto. A total falta de credibilidade do desgoverno também reflete a Globo, que é a emissora oficial do regime stalinácio. Então, não se espante se nos próximos dias conhecidos jornalistas começarem a desembarcar. O mercado já desembarcou. Agora a crise de credibilidade chegou para a mídia. A verdade é que, se rolar desembarque, vai ser um alívio para a Mortadela e seus colegas. Eles estão exaustos, não tem como defender esse regime mais. São quase 40 ministérios liderados por uma cambada de incompetentes que saem batendo cabeça quando o chefe dá um esporro. Eles só sabem fazer 3 coisas: aumentar impostos, culpar as redes sociais e esperar pelos seus gordos salários no fim do mês. No final, até a Mortadela Lima confessou. Não é Bolsonaro, não são as mudanças climáticas, não é os Estados Unidos, não é a bancada evangélica, não é ninguém. O pai da merda em que o Brasil está afundando é você, Lula. O governo acumula tantas derrotas e impopularidade que está vendo até sua torcedora mais fiel ensaiar pular do barco. Mano, como é bom ver a Daniela Lima pistola com as cagadas do governo, não tá se aguentando de raiva de ver as burrices do Lula e acaba jogando a merda no ventilador. A mulher é um bicho emocional, não aguenta pressão e põe tudo a perder. Faz um podcast da Daniela Lima com a Janja que o Lula roda em uma semana. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.